Oi, estamos lá. Boa noite a todos. Como eu sempre começo o programa Estrelando está começando. Minha entrevistada de hoje é a Celisa Beranger. É a primeira live que eu estou fazendo através do programa, até por causa dessa pandemia e de todos os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo. Então, resolvemos fazer essa primeira live. Por quê? Todo mês de julho, em São Paulo, acontece o encontro da Gaia de Astrologia, promovido pelo Robson e pela Luísa. E eu sempre entrevisto a Celisa no mês de julho, e as entrevistas dela vão ao ar em agosto e setembro, né, que é o tempo que a gente tem das edições. E esta vez vai ser diferente, nós vamos fazer um ao vivo aqui com a Celisa, nós vamos falar do Revisando 2020. Mas antes, eu gostaria de apresentar, vocês estão vendo aí na tela, a Marisa Aghetoni, ela vai ser a nossa auxiliar técnica da live, né? Não dá para entrevistar e ficar tomando conta da parte técnica ao mesmo tempo. Quem faz isso para mim é o Leandro Amaral, que é o meu cinegrafista, mas hoje é a Marisa. Só lembrando que a Marisa é aquariana, tem um ascendente em Gêmeos e a lua no signo de Áries. A Marisa é astróloga, doutora em psicologia e pesquisadora nas áreas de psicologia e educação. E tem livros publicados também. Futuramente, Marisa está treinando aí, está estudando bastante para ser uma grande pesquisadora da astrologia. Marisa, boa noite e muitíssimo obrigado por estar aqui auxiliando a gente no programa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Celisa. Boa noite aqui ao público da nossa live. Antes de mais nada, eu quero só fazer uma pequena correção, Jorge. Eu sou Sol Aquário, Lua em Gêmeos e Ascendente Áries. Então, eu troquei aqui. Mas tá, tranquilo, isso também não é importante, mas vamos lá. É importante. Então, é isso mesmo. Eu acho que o que é importante hoje daqui da minha parte é eu administrar aqui a parte técnica da nossa live. E eu quero aproveitar para agradecer, assim, a oportunidade de estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito e que fazem parte da minha formação em astrologia. O George, por meio da Escola Santista de Astrologia, que eu já estudei lá, e a Celisa pela Escola Espaço do Céu, que eu já estudei e estudo, né? Então, realmente um grande prazer. E sim, Jorge, eu trabalho há mais de 20 anos na área de pesquisa e tenho a intenção, sim, em dar prosseguimento em pesquisas na astrologia. Não que elas não existam, elas já existem, inclusive a Celisa tem mais do que uma pesquisa, né? E porque é isso, a área de conhecimento, ela, para avançar, é importante o desenvolvimento de pesquisas. E é isso. Aí também, Marisa, nós estamos precisando de pessoas na área que sejam bastante sérias e responsáveis para fazer pesquisa, né? Porque o pop astrology existe por aí, né? Mas nós estamos precisando dessas pessoas que fazem algo tecnicamente correto, que passem informações corretas, né? A gente está precisando. Bem, a minha entrevistada de hoje é a Celisa. Ela é arquiteta, astróloga, escritora, diretora da Escola Espaço do Céu, ex-presidente do SINAGE, professora e diversos livros publicados. A Celisa, para quem não sabe, é do signo de Câncer, tem um ascendente em Capricórnio e a lua dela no signo de Escorpião, né? Celisa, quero te agradecer mais uma vez esse convite que foi feito, e você sempre aceita esse convite, os convites que eu faço para você no Estrelando. Temos diversas entrevistas realizadas no programa. Gostaria de lembrar a todos que em 2017, eu fiz 2 entrevistas com a Celisa, em que falava sobre a grande mutação de 2020. Depois, em 2018, eu voltei a fazer entrevista que ela falava sobre 2020. E em 2019, sobre a passagem 2019 para 2020. Ou seja, nós temos 4 entrevistas onde ela citava, uma das palavras que ela utilizava era que nós iríamos viver o fundo do poço em 2020. E esse assunto ficou muito marcante, porque eu mesmo não atentava naquela época sobre esse tema, ela já fazia diversos estudos a respeito, inclusive hoje ela vai apresentar alguns desses estudos. Mas antes, Celisa, eu te agradeço muito, mas antes, eu sei que algumas pessoas que estão aqui na live, elas estudam astrologia, outras não, outras são completamente leigas. E você vai citar um assunto que é a astrologia mundial. Então, gostaria de passar a palavra para você agora.
Muito obrigada. É um prazer, mais uma vez, poder estar com você, meu colega e grande amigo e jornalista, né? Eu não posso deixar de agradecer também a Marisa, que se prontificou a fazer essa parte técnica para que a gente pudesse viabilizar isso, e foi muito bom pelo fato dela já ter estudado com você também. Então, é um enorme prazer poder, inclusive, prestar esclarecimentos a respeito de uma coisa que eu tomei conhecimento em 1999 e comecei a divulgar mais em 2015, né? No que você falou, eu acho muito importante, porque a maioria das pessoas que não estuda astrologia, que não estuda astrologia, não sabe que a astrologia nasceu coletiva. A astrologia individual demorou 16 séculos para aparecer. Então, a astrologia ela nasceu para a população, para o clima, para a indicação de secas, para a indicação de guerras, para servir ao rei. Mas o rei, ou soberano, mas não era feito o mapa do rei. Quer dizer, a proposta dela era uma questão coletiva, que depois passou a se chamar astrologia mundial ou astrologia mundana. Em português, nós chamamos mundial, os espanhóis usam muito mundano, como também em inglês, mundane astrology. Então, na verdade, ela é um estudo que normalmente a gente faz por prazer, por pesquisa, porque não é um trabalho que seja requisitado ou que seja contratado, né? Exceto um ou outro presidente de países que a gente sabe que utiliza a astrologia mundial, alguns divulgaram e outros sem divulgar, mas, de qualquer maneira, é uma coisa que a gente faz no sentido, primeiro, de fornecer uma informação coletiva, como eu, por exemplo, todo mês escrevo sobre lua nova, sobre lua cheia. A astrologia mundial trabalha muito com a entrada do Sol nos signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, que são as mudanças de estação. Então, quando o Sol entra nesses signos, então, a entrada em Áries é considerada a indicação para um ano. Quer dizer, aquele mapa vai valer para um ano, ele é feito para cada país, porque aí a mundial ela tem uma subdivisão que é chamada astrologia política, onde você vai trabalhar isso para cada país individualmente. E essa astrologia política ela acabou possibilitando que alguns astrólogos, como a gente vai ter o Gustave Lambert-Brahy, a gente vai ter o Henri Gouchon, mas depois o André Barbeau, francês, que faleceu no ano passado, que, como houve um grande erro na previsão da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos astrólogos disse que não haveria guerra, e aí o André Barbeau começou a dizer, olha, não é suficiente a astrologia política, olhar os mapas dos países, todos muito próximos uns dos outros na Europa, né? Muito parecidos, tem que ter alguma coisa a mais. Então, esses astrólogos começaram a desenvolver uma das coisas hoje muito importantes na astrologia mundial, que são os ciclos planetários, ou seja, os ciclos dos planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, e os aspectos que eles fazem entre eles. Os aspectos são desenvolvimento do ciclo. Então, o que a gente teve no início desse ano foi a conjunção de Saturno com Plutão, com Júpiter ali já perto, por isso a gente chama de um tríplice encontro, que é mais importante que um duplo encontro, que ali 3 ciclos se misturam, e depois o Júpiter fez conjunção com Plutão, fez a segunda e vai fazer a terceira e última conjunção em novembro. Então, a astrologia mundial ela vai trabalhar com técnicas um pouco diferentes da astrologia individual. E uma das coisas que aconteceu, por exemplo, eclipses também são muito importantes na astrologia mundial, e eles, na individual, eles custaram para ser inseridos. Quer dizer, na mundial, aquilo ali ficou como sempre utilizado. E eu me lembro, quando eu comecei a dar aula sobre eclipse na década de 90,
ninguém falava praticamente em eclipse no individual, porque é como se aquilo tivesse sido relegado à astrologia mundial. E os eclipses são uma coisa que marcam de tal maneira a humanidade que até hoje eles são extremamente divulgados, extremamente comentados, pelo menos pela astronomia, né? E de tempos para cá, a astrologia começa também a usar no individual. Então, eu te agradeço a oportunidade de poder falar sobre as origens da astrologia, que a maioria das pessoas não sabe. É importante as pessoas terem uma noção que a astrologia mundial, a importância da astrologia mundial, e até como você se baseou também nos seus estudos, e nos estudos também que vem desenvolvendo, em cima não é do signo, especificamente do signo de Capricórnio, né? E sim da configuração que existe no céu anualmente, né? Você podia, então, Celisa, dar um geral desse fundo do poço de 2020? Vamos do começo, então. Olha só, é importante que o que me chamou a atenção para 2020, em 1999, foi o contato com o livro do André Barbeau, Previsões, quer dizer, eu vou falar em português, que o livro só está em francês, Previsões Astrológicas para o Novo Milênio. Então, na verdade, ele apresenta o estudo dele de índices entre esses planetas, que são compõem um índice cíclico, fazendo um aprimoramento dos estudos do Henri Gouchon, do Gustave Lambert-Brahy. E o que ele queria? Ao invés de estudar cada ciclo isoladamente, no conjunto, o que eles indicam? Então, ele fez um estudo detalhado do índice ciclo do século XX para começar a fazer um estudo do índice. Quer dizer, ele ainda trabalhou, porque esse trabalho do André Barbeau ele começa na década de 50, como eu disse, que foi porque eles não previram a guerra. Então, ficou todo mundo... eu queria também comentar uma coisa dentro disso, para não me esquecer, porque saiu em alguns lugares, inclusive o mais famoso foi o do New York Times, dizendo que com essa história da pandemia, que como a astrologia não previu a pandemia, a astrologia ia morrer. Eu não vou falar o nome da astróloga do New York Times, eu prefiro não falar, mas é uma astróloga de astrologia de signo e de horóscopo. Não é uma astróloga. Então, eu não fui a única, vários astrólogos, você vai se lembrar que o próprio Boris Christoph, que esteve em São Paulo em 2014 ou 2016, acho que foi 16, eu acho, não foi? Acho que foi 16. Porque eu não assisti, porque eu estava num congresso. O Boris também falava dessa história de 2020, entendeu? Exatamente porque os astrólogos que têm interesse na astrologia mundial, uns já sabiam disso com mais antecedência, que foi o caso do André Barbeau, mas outros, à medida que foram estudando, foram citando isso, né? Então, nenhum astrólogo que estudasse a astrologia mundial com profundidade e seriedade deixou de considerar a importância do ano de 2020. Primeiro, não foi só por causa do índice cíclico, porque tinham vários aspectos, uma concentração de aspectos em 2020. E nós nem sabíamos do cometa, porque o cometa só apareceu agora em março. Que os medievais diziam que cometa indicava guerras e calamidades. Ninguém sabia de cometa. Aliás, cometa é pouco estudado em astrologia mundial. Ainda é muito pouco estudado. Então, eu quero fazer essa ressalva que realmente não é verdade que a astrologia não previu. A astrologia individual pode não ter previsto, mas nem é papel dela, Mas a astrologia... Você falou sobre de Nova York, saiu essa publicação, acho que todas as pessoas sabem dessa astróloga, mas aqui no Brasil também teve um astrólogo brasileiro, que também são astrólogos que estão inseridos na área do pop astrology, que eu tinha falado, né? Dessa astrologia popular. Ela faz previsão para signos, né? Que é aquela velha história
daquele planeta que rege o ano. Todo mundo acreditando que era o planeta, que era o Sol, que ia reger o ano, um ano de brilho. Eu acho que é um ano de brilho individual. Você vai ficar em casa. Você tem que lembrar disso. Ô, Jorge, você sabe que eu sempre comento que o Brasil é muito original mesmo em muitas coisas. E eu posso falar isso porque eu vou a congressos no exterior, principalmente o mundo ibero-americano, né? E ficam surpresos, às vezes, quando eu comento, por exemplo, essa história do planeta regente do ano, todo mundo não acredita. Quando eu comentei, graças a Deus, a gente conseguiu diminuir isso bastante. Eu diria que já conseguimos diminuir bastante. Você sabe que já foi bem pior, né? Mas foi. lá, porque eu não sei de onde aqui alguém pegou o livro da Yves Goldenstein Jacobson e resolveu começar a usar isso, ou o Saint-Germain, porque isso está no livro do Saint-Germain, e isso ficou. E eu sempre falei assim: olha só, como é que um planeta, uma tabela pode ter algum significado? Uma coisa que isso aí já estava lá na tabela das conjunções de Ptolomeu, entendeu? Pode significar, não tinha nem Urano, nem Netuno, nem Plutão, tanto que nessa tabela eles nunca estão. É verdade. Urano, Netuno, Não, mas nunca tem uma questão. nenhum. Quem divulgou muito isso depois foi aquele manual da Pensamento, né? Da Pensamento. Então, eu digo essas coisas. Isso é a questão do inferno zodiacal, é do Brasil. Então, o Brasil tem umas coisas assim muito específicas dele, entendeu? Agora, eu posso dizer a você que, para mim, realmente o que me chamou atenção para 2020 foi o índice cíclico que o André Barbeau chamou atenção para 2020 nesse livro dele que saiu em 1999, chamando atenção para a grande baixa do índice cíclico, porque aí é uma coisa que, por exemplo, eu vou explicar e que não é considerado muito, porque esse índice cíclico é medir o arco de distância entre os astros. Qual é a distância entre Júpiter e Saturno? Qual é a distância entre Urano e Saturno? Qual é a distância... Ora, atualmente, a gente vê que Júpiter, Saturno, atualmente está Júpiter, Plutão e Saturno. Não tem distância nenhuma, aquilo ali é 0, 2. Então, quando eles estão muito distantes um do outro, esse número aumenta. E quando eles se aproximam, esse número diminui. Só que o arco é medido em distância, não é geocêntrica, é heliocêntrica. Então, nós fazemos mapas geocêntricos ou heliocêntricos, porque, é claro, você está se referindo ao sistema solar. E aí, o que o Barbeau vai dizer também? Quando esses astros se aproximam muito, como a gente vai ver, eles estão em menos de 1/3 do zodíaco, o centro de gravidade do sistema solar fica desequilibrado. E isso provoca desequilíbrio na Terra, que é o nosso planeta, entendeu? Não sei nos outros, mas nós não estamos nos outros. Então, ele chamou atenção para essas duas coisas. Primeiro, o índice cíclico. E, em segundo lugar, a aproximação. A aproximação, é por isso que eu quero dizer, ela não é a menor. A menor aproximação nós tivemos em 81, 82. Foi um pouco mais da metade dessa. Mas aí a conjugação da aproximação com o índice cíclico. Então, eu vou pedir a Marisa para mostrar o gráfico do índice cíclico e depois eu vou explicar uma outra coisa para mostrar o outro gráfico. E as pessoas que quiserem fazer perguntas, vão colocando ali do lado, que a Marisa vai nos chamar aí para as perguntas. Então, a gente vai ver aqui o índice cíclico dos 2 séculos, do século XX e do século XXI. A gente vai poder observar que os pontos em que ele está mais baixo, o ponto mais baixo foi ali, exatamente 81, 82, quando houve essa aproximação, e
ali na década de 40, nos anos 15 a 20, quando a gente teve a Segunda Guerra e teve a pandemia também da gripe espanhola, né? E também ali algumas ameaças na década de 50. E o que acontece? Barbot disse o seguinte: existem 4 possibilidades quando esse índice cai, causando uma situação de crise para a humanidade. Isso pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra, pode ser um problema da natureza e pode ser um conflito, uma situação de revolução. Quer dizer, não tem que ser uma guerra mundial. E em 2018, ele escreveu um artigo que ele tinha uma pesquisa sobre pandemias. E, infelizmente, a maioria dos textos do André Barbot, eles estão apenas em espanhol e inglês, pouca coisa, muito pouca coisa, a maioria está em francês. Ele tem um site, andrebarbot.com, pouca coisa está em espanhol, italiano, a maioria está só em francês. E aí ele diz, olha, se eu olhar aqui no gráfico do século XX, essa baixa de 1915 a 1918 foi a gripe espanhola. Houve algumas ameaças na década de 60, com gripe asiática, gripe de Hong Kong, e depois, em 82, ele considera a AIDS como uma pandemia. Então, em 82, ele localiza a AIDS. Aí ele fala assim, 2009 teve uma ameaça. A gente sabe que teve aí uma outra gripe aviária em 2009, mas não se tornou uma pandemia. Eu queria aproveitar para comentar isso. Ninguém se lembra que a gente teve pelo menos 5 ameaças de pandemia. E desde 1996, a OMS dizia vai haver uma pandemia. Atenção, com a destruição da natureza, cada vez mais é possível que se passe as doenças dos animais para os humanos. Então, e todo mundo achando que nunca ia acontecer, entendeu? Eu digo, além dessas 5 que foram ameaças mundiais, a gente teve no Brasil a chikungunya, né, e a dengue, que são constantes. Então, volta e meia, aquilo vem e volta, de alguma maneira. Então, aí ele admitiu, se a gente olhar agora para o gráfico do século XXI, a gente vê nitidamente a ponta que faz ali em 2020, 2021. Na verdade, aqui do lado estão escritos os números do índice cíclico a cada um dos anos. Então, a gente observa que ele ainda está caindo. Só que até 2020, até o final de 2020, ocorre a queda maior. Depois ele praticamente estabiliza, quer dizer, fica ali num patamar quase que uma linha reta, a gente vai ver no outro gráfico, e depois, em 2023, ele começa a subir acentuadamente, que é o que a gente está vendo aqui. Então, quando ele comparou os 2 gráficos, ele falou 2020, aliás, Barbot falou 2020 ou 2021, e eu achei que era 2020 por causa da complementação de outros estudos. Vai haver uma situação muito grave na Terra, que a humanidade vai ter, tanto que eu vinha dizendo, olha, estamos descendo a ladeira, 2020 vamos chegar lá no fundo do poço. Né? Foi. Então, eu digo assim, isso, a partir de 2015, eu comecei a divulgar esse gráfico do século XXI, chamando a atenção. Mas tem um outro gráfico que eu vou pedir para a Marisa mostrar, porque ele ainda é mais importante, que foi o que Barbot chamou de índice rítmico, ou seja, o ritmo do índice cíclico. Quanto ele cai? Ele cai 100 pontos naquele ano, ele cai 200 pontos, ele cai 15 pontos, como é que ele cai? Aí, esse índice ritmo, ele mostra mais acentuadamente as quedas. Então, a gente vai ver ali, ele não é
diferente demais do anterior, é que esse aqui é mais claro da gente ver as acentuações. Então, a gente vai ver ali no século XX a indicação da queda ali na época da Primeira Guerra Mundial, vamos ver ali também na década de 40 a queda da Segunda Guerra Mundial, vamos ver a ameaça ali de pandemia e depois vamos ver em 82 a queda. Então, aqui a gente observa, no século XXI, esse índice rítmico, que aqui é mais fácil da gente ver, como se ele chegasse assim, a um patamar antes dele começar a subir acentuadamente, quer dizer, começar a subir, eu digo, quase como uma flecha, que aí ele vai para um ponto muito alto, lá em cima, no final da década de... Perdão. No final dessa década. Aí ele vai a uma situação muito boa. Aí eu queria mostrar agora, por favor, Marisa, a aproximação dos planetas. Elisa, antes de você dar continuidade nessa parte, quando você falou que o ciclo vai subir e ascender, isso significa prosperidade para o mundo? Crescimento. Crescimento? Não exatamente por desenvolvimento. Tá. Por exemplo, a gente pode lembrar que em 2000... Não, Marisa, não é esse. Em 2000, volta... Se a gente olhar aqui 2000, aqui, ó, no século XXI, que é quando começa ali, que na verdade é 2001, houve um desenvolvimento global da ordem de 4%, porque todos os ciclos estavam ascendentes. E a gente vê o que acontece. Isso indica lá que havia um alto índice cíclico, e aí, a partir dali, ele foi caindo. 2010, a gente teve uma primeira ameaça, 2009, 2010, foi quando houve a crise da bolha imobiliária lá americana, que desmontou. Só que o que aconteceu? Aí ele subiu, mas aí ele voltou a descer novamente. Não é prosperidade, é desenvolvimento. Seria a palavra, seria mais adequada com relação a isso. Né? Quem viver, verá, né? Não, eu diria para você, olha só, a gente vai ter uma posição muito, muito boa em 2026. Todos os planetas em índice, em harmonia. É uma coisa assim, verdadeiramente muito boa. Então, a década não vai ser ruim, a década. Na verdade, a gente vai ver a década começando no ano que vem. Né? 2021. Porque você sabe o que acontece. Não existia o número 0. Então, na verdade, o ano 1 foi o primeiro ano. O 0 apareceu depois. Então, nessa contagem do calendário, quer dizer, a década só começa em 2021, como o milênio só começou em 2001. Né? Achou, Marisa, a aproximação? Isso, está lá. Então, o que a gente vê aqui? Esses 5 planetas estão entre Capricórnio e Touro. Quer dizer, então a gente vai ver aqui que eles estão numa faixa aí da ordem de 100 graus, menos de 1/3 do zodíaco. Plutão, Júpiter, Saturno em Capricórnio, Netuno em Peixes e Urano em Touro. Exatamente. Aí eu me lembrei, Jorge, de uma coisa, numa daquelas suas entrevistas, que eu falei assim, coitado de Netuno está podendo fazer pouco nessa história toda, porque com esses pesados todos, primeiro na época Urano ainda estava em Áries, mas agora mesmo com Urano em Capricórnio, em Touro, o que Netuno em Peixes consegue fazer? Olha, ele conseguiu. O que aconteceu com a pandemia? Quem são os mais louvados? Os que cuidam. Os médicos, as enfermeiras, os abnegados, porque a passagem de Netuno em Peixes, uma das indicações dele é mudar e rever a maneira de cuidar. Como é que se cuida das pessoas?
Quer dizer, aí aqueles médicos que estavam na história só pela parte material, a tendência é essa aí. Quantos já pediram demissão? Quantos já desistiram dos seus empregos? Inclusive os empregos ligados ao governo, porque não estão dispostos a isso. Então, essa aproximação é que faz com que haja um desequilíbrio no centro de gravidade, como se o centro de gravidade atual fosse muito diferente do centro de gravidade normal do sistema solar. E esse deslocamento promove um desequilíbrio. Então, essas, para mim, foram as duas primeiras coisas que me chamaram a atenção em 2020. Aí depois foram aparecendo outras, como, por exemplo, a conjunção Saturno-Plutão acontece junto ao nó heliocêntrico de Saturno, que piorava muito ela. Numa das entrevistas, você me falou também, aí um ano com 6 eclipses, que ele começa com eclipse. Eu falei, também tem essa história. Os eclipses são sempre tempos fortes, tempos marcantes. Vimos aí como foi importante para o Brasil esse último período de eclipses aí, de junho, julho, entendeu? E que... Não, mas lembrando, Celisa, lembrando que esse eclipse parece que abriu a porta deles, né? A porta abriu as portas aí, foi em 2019, né? Em dezembro de 19, que houve o eclipse em Capricórnio, abrindo o portal aí para 2020. Ali ele abriu o portal do estélio em Capricórnio. Então, na verdade, o que aconteceu? Aquele estélio, ele veio se formando até mais ou menos março, começo de abril. Foi. Então, na verdade, digamos assim, ele abriu e aquilo se manteve durante uns 3 meses. Agora, é importante também a gente lembrar que o ano passado, o ano inteiro, a conjunção Saturno-Plutão esteve presente, o ano todo. Por isso que eu indicava, se preparem, se puder restringir, restrinja, não gaste, não se endivide, tem que ser um estilo mais minimalista, foque no que é realmente importante, porque vamos ter problemas. Recessão é uma coisa certa. Não se sabia o que provocaria a recessão. Mas é curioso que eu tenho meia dúzia de clientes economistas, e quando eu falava isso para eles, olha, o ano que vem, ou esse ano que eu atendi esse ano, eles falam assim, não, isso nós já estamos sabendo, só não estamos sabendo o que vai provocar. Eu falei, pois é, exatamente, mas todo mundo já sabe que vai haver uma recessão. E a outra coisa que efetivamente também chama a atenção. Uma coisa interessante que eu vou falar para a turma que estuda astrologia, que no ano passado já houve uma coisa que Júpiter, Saturno e Plutão estiveram boa parte do tempo no mesmo grau de declinação, que se chama paralelo, muito usado em astrologia mundial e muito pouco conhecido em astrologia individual. Quer dizer, eles estavam na mesma distância do Equador, 22 graus sul, ali na mesma linha, em posições diferentes, mas na mesma linha. Aquilo ali sempre é uma... Nós temos um astrólogo brasileiro, que é o Clóvis Pérez, que é um estudioso de paralelos há muitos anos. E ele tem uma linha que eu acho muito interessante, que ele diz assim, os paralelos eles preparam o terreno, mas eles têm uma conotação lunar, eles são mais subjetivos. E os aspectos são solares, eles acontecem sobre a eclíptica, então eles expõem. Então, aquilo ali já vem dando as indicações. Quando chega na hora que se forma o aspecto, como é o caso desse ano, eles aparecem muito mais para a humanidade. Interessante. Celisa, quanto... Peraí, Jorge, eu só vou terminar uma coisinha. Que isso é do fim do ano, mas não vou falar agora, não. Só lembrar que a outra coisa que chamava atenção em 2020 é
Não, eu já chego lá. Eu tenho pautado aqui, pode deixar, você não vai fugir de mim, não. As pessoas andaram muito as pessoas andaram muito preocupadas e estão preocupadas. Queria que você falasse sobre essa questão. O Boris, em 2016 e 15, eu não lembro qual foi o ano, ele aparece no El País, né, na TV El País, ali, dando uma entrevista, onde a jornalista ali estava mais interessada no ano seguinte, então ele, chamando a atenção desse índice cíclico planetário, ele mostrou na tela, assim, 2020 teremos uma pandemia. Ela falou assim, pandemia? Ele falou assim, sim, e vai morrer muita gente, até porque existem mais pessoas no mundo, né? Então vai morrer mais gente. E ela não estava muito interessada, ela estava interessada no ano seguinte para o Uruguai, e passou batido aquilo, né? E ele falava da pandemia. O que você fala a respeito? Porque, assim, não é somente a questão desse alinhamento, desse índice cíclico, a questão da pandemia. Não é a pandemia que é o foco de 2020 somente. Não, claro que não, claro que não. Até porque, agora em junho, nós tivemos Marte entrando no signo de Áries, né? E ele vai se prolongar até dia 6 de janeiro de 2021, e agora, nesses próximos meses, ele vai fazer uma quadratura com toda aquela conjunção, né? Júpiter, Saturno e Plutão. Marte passou em Capricórnio de fevereiro para março, né? E agora ele vai ativar através, quem não conhece o que é quadratura, em astrologia é um ângulo de 90 graus de tensão e conflito. Então ele já esteve nesta conjunção em fevereiro, março, foi quando a coisa tomou um vulto maior, e agora ele vai entrar fazer esse aspecto tenso com esses astros onde ele esteve presente. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, tem, mas antes eu vou voltar um pouquinho atrás só para dizer o seguinte. O Boris, eu adorava Boris, realmente, uma pessoa maravilhosa, fui visitar ele na casa dele, no Uruguai, e o Barbot, ele não afirmava, ele falava da possibilidade. O Boris era mais contundente, o Boris era mais determinista, digamos assim. Então, de alguma maneira, o Barbot, eu diria a você uma coisa, que hoje eu estava até conversando com os amigos a respeito. A conjunção Saturno-Plutão, mesmo Júpiter perto, ele não tem indicação de pandemia. É claro que ele fala em mudanças políticas, sociais, econômicas, restritivas, de uma maneira dura, visando a reestruturação. Porque os planetas nunca vão visar o negativo. Na verdade, o objetivo não é esse. Não é para vocês sofrerem, não é para vocês ficarem em casa, a história não é essa. Quer dizer, chamando atenção para que seja feita uma reestruturação. Então, havia uma possibilidade muito grande de um conflito, e nós passamos por essa ameaça no dia 3 de janeiro, quando os Estados Unidos mandaram matar o general Soleimani, iraquiano, e que, de alguma maneira, o general iraniano, perdão, no Iraque, quer dizer, os caras ainda entraram em outro país para matar o segundo homem do Irã, e ali a gente estava se o Irã ia revidar. O Irã revidou em 2 bases americanas. Primeiro, os Estados Unidos disse que ninguém tinha se ferido, não estragou nada, depois apareceram lá os mortos e os feridos. Mas o que aconteceu? O Irã, a gente não pode dizer que isso é positivo, porque, na verdade, não é, mas o Irã, tentando atingir algum outro lugar, atingiu um avião comercial e matou 200 e poucas pessoas. Aquilo ali retraiu o conflito. Por quê? Digamos assim, os caras estavam jogando foguete, míssil. Olha, eu estava ali em pânico naquela época. Falei, minha Nossa Senhora, é agora, em cima da conjunção Saturno-Plutão, foi dia 3 de janeiro, o eclipse da Lua foi dia 10 de janeiro, em 20 graus de Câncer, e o Saturno-Plutão dia 12, quer dizer, aquele eclipse, conjunção exata, em cima do nó de Saturno. Esse ciclo de Saturno-Plutão ele é muito ligado a guerras e conflitos. Agora, o que vai fazer Marte no segundo semestre?
Marte vai ativar isso. Ainda estamos na ameaça. Na ameaça coletiva de uma situação de conflito. Vimos essa semana aí os Estados Unidos fecharem um consulado chinês no Texas e a China já... Quer dizer, agora você vai dizer assim, eu digo, com quem vai ser? Não sei. Mas existe essa possibilidade dessa ameaça no segundo semestre. Marte em Áries, onde a audácia, a combatividade dele está exacerbada. E tem uma coisa já comprovada em Mundial. O Marte retrógrado é mais belicoso do que direto. Porque ele fica ali remoendo as coisas, revisando. O que é o planeta retrógrado? Ele volta a percorrer os mesmos graus. Então, na verdade... São variações de um mesmo tema, né? De caras diferentes. Exatamente. Então, ele vai começar a passar agora em agosto. Em agosto, ele faz as primeiras quadraturas. Quando chegar em setembro, ele retrograda. Em outubro, ele volta fazendo as quadraturas. Aí, em novembro, ele volta ao movimento direto. Em dezembro, ele volta a fazer as quadraturas. Então, vai haver um clima belicoso. Qual é a mensagem que você deixa para isto? Por exemplo, existem pessoas que estão sofrendo isso na sua vida particular, no seu mapa. Nós estamos sofrendo esse aspecto externo, coletivo. O que eu quero dizer, quero te perguntar o seguinte: você fala sobre todo esse alinhamento em Capricórnio, né, de astros em Capricórnio, onde o dono, particularmente, é Saturno, que está domiciliado, né? Ele é o soberano ali desse stellium, desse alinhamento, e você falou na palavra reestruturação, que é uma questão que as pessoas, às vezes, ficam um pouco assustadas. Por quê? Muitas pessoas que estão na live aqui, talvez, não sejam astrólogos, ou não conheçam a base astrológica, mas a gente fala de eminências, de guerra, de conflitos e tudo mais, ok. Só que esquecem de falar a respeito de que isso tudo serve, como você falou, para uma reestruturação. Né? Está acordando você, está acordando o mundo. Escuta, o mundo precisa mudar, porque desse jeito não dá mais para seguir. Não é? Está havendo uma limpa praticamente, particularmente. Né? E de tempos em tempos acontece isso na humanidade, existe uma limpa, muita gente vai embora, e de uma hora para outra, através de epidemia, pandemia, ou guerra e tudo mais. Só que a nossa guerra hoje é mais silenciosa, né? Ninguém está em cima de um cavalo com uma espada e de pocotó, correndo atrás, não é assim que funciona, não é? Mas vai pegando no bolso das pessoas, vai pegando na saúde das pessoas, vai pegando na desmotivação das pessoas, né? Que o Capricórnio, Saturno deixa 2019, tivemos um ano tenso, pesado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu me lembro daquele filme chamado Data Limite, que falava sobre 2019. Então, assim, interessante você citar esses temas aí, dessa reestruturação. Eu acho que fica como uma mensagem para as pessoas. Não é? O que eu digo é o seguinte, não é uma reestruturação fácil de fazer. Ela é dura. Quer dizer, você vai ter que, por exemplo, se desapegar, abrir mão de algumas coisas. Aquilo não vai ser fácil, mas isso tem que ser olhado como uma reconstrução. E eu digo o seguinte, que para mim isso seria uma preparação para a grande mutação. Opa! Então vamos lá que a gente tem tempo ainda. A grande mutação... Nós vamos chegar. A grande mutação que acontece em dezembro de 2020, não é isso? Exatamente. Então, o que aconteceu para mim é como se você, na hora que você tem que se recolher, a gente sabe que toda situação de crise, eu aprendi isso através dos anos, que a crise é um momento para se rever e preparar um crescimento. Quando você para e avalia, tanto que a gente vê que a crise ela acaba favorecendo muitas pessoas e desfavorecendo outras. As pessoas que sabem que se a gente não souber tirar partido
disso que a gente está vivendo para uma coisa melhor não tem sentido. E tudo tem sentido. Se a gente não encontrar sentido na crise, aí, meu caro, realmente você vai ser engolido por ela. Elisa, fale para nós sobre a grande mutação de 2020. Essa, eu digo assim, é a parte boa que pode começar não tão boa, mas como ela deverá ser através do tempo, que isso é uma coisa que eu acho fantástica. Como é que os astrólogos antigos descobriram isso antes de existir Urano, Netuno e Plutão? Porque eles só foram descobertos a partir do final do século XVIII. 18, 19, século XX, Urano, Netuno e Plutão. Pois os antigos já tinham descoberto, lá na Idade Média, que o ciclo Júpiter-Saturno, formado pelos dois chamados cronocratores, marcadores do tempo, os dois planetas sociais em astrologia, que vão indicar as duas maneiras da gente participar no social, aumentando, expandindo, crescendo, Júpiter, e o Saturno participar corretamente, respeitando as regras, os deveres, os limites, as obrigações do social ao qual a pessoa pertence, né? Porque eu digo assim, no Brasil não é igual na Arábia Saudita. Lá pode casar com quantas mulheres puder pagar, aqui não pode. Então, o social não é mundial. Ele é social político, é de um determinado país, quer dizer, a sociedade que a pessoa pertence. Então, os dois são que indicam como a gente deve funcionar no social. Por isso é que todo encontro deles a cada 20 anos é indicado como uma certa mudança de pano de fundo, porque traz mudanças sociais, traz mudanças políticas. E o que eles descobriram? Que essas conjunções que ocorrem a cada 20 anos, elas duravam um determinado tempo em cada um dos elementos. O tempo das conjunções em fogo, o tempo das conjunções em terra, o tempo das conjunções em ar e o tempo das conjunções em água. Então, esse ciclo é um ciclo da ordem de 800 anos, 200 anos em cada elemento. O ciclo Netuno-Plutão é de 495 anos. Então, você vai dizer, o ciclo Júpiter-Saturno ainda é maior? Eu vou falar, nesse sentido completo, é maior. São gênios, isso que é pesquisa, porque isso você só vai conseguir através de pesquisa. Você vai acompanhando a coisa para trás, que eles nem tinham efemérides tanto para ver para frente, e vai descobrir isso daí. Então, o que acontece? Nós, em 1842, todo esse desenvolvimento da era industrial ocorre no ciclo de conjunções Júpiter-Saturno em Terra. Começou em Capricórnio. Em 2000, ocorreu a última conjunção em Terra, Touro. Em 1981, aconteceu uma conjunção em Libra. Isso sempre ocorre, se chamam conjunções anômalas, elas antecipam o próximo elemento. Então, elas desorganizam um pouco aquilo. Eu digo que você vai ver, essa época, 81, 82, era a época que os economistas faziam 1000 previsões erradas. Tudo dava errado, mas eles se arvoraram a fazer muitas previsões para a economia, entendeu? Foi a época, como eu estou dizendo, da grande aproximação. O Júpiter, Saturno e Plutão se encontraram ali em 81 também, embora a conjunção Saturno-Plutão tenha sido em 82. Mas eu digo assim, então, nós vamos encerrar agora, em 21 de dezembro, no dia do solstício. Solstício, né? No dia do solstício, Júpiter e Saturno se encontram em 0 grau de Aquário, inaugurando uma etapa no elemento ar, fechando uma etapa materialista de alguma maneira, domínio por parte de pessoas
de poder, eu digo, houve o desenvolvimento da plutocracia nesse período, quer dizer, o poder do dinheiro, os industriais, os empresários, e depois os governos, os políticos, com relação à humanidade. Então, a gente vai fechar, a gente diz de certa maneira, a era do ter, da importância do ter dinheiro, do ter carro, do ter roupas, de ter. E, se você observa bem, essa pandemia acabou nos obrigando a rever isso. Você precisa de tudo isso, você precisa estar no shopping comprando, você precisa ter um carro novo cada ano, e quem está do seu lado? Você não olha o que está passando com ele, os mendigos que você vê na rua, a grande desigualdade que a gente tem no Brasil. Então, o que acontece? A nova etapa, que é uma etapa diária, que começa em Aquário, o signo de princípio de cooperação coletiva, que é o principal de Aquário, igualdade, por isso que ele é representado com aquelas duas ondinhas, entendeu? Igualdade, solidariedade, fraternidade. Então, o que é interessante, aliás, eu queria corrigir, porque numa daquelas entrevistas eu dei para você uma data errada, falei no século XIV, mas foi no século XIII, 1226. A primeira conjunção no elemento ar também em Aquário, no grau 2 de Aquário. Então, na verdade, digamos assim, o que aconteceu? Naquela etapa foi quando os homens deixaram de ser vistos como pecadores e começaram a ser vistos como seres humanos, que pensam, que têm opiniões. E então, eu acho que, digamos assim, 600 anos depois, porque essa era terminou em 1425, né, quando entrou a etapa água, de alguma maneira, a humanidade se dê conta de que ela participa de uma raça humana. Tomar consciência da participação coletiva e de saber que cada um pode fazer alguma coisa por essa raça. É um prenúncio da Era de Aquário, então? Não, olha só, você sabe que essa coisa da Era de Aquário é bastante discutida. Eu escuto falar em Era de Aquário desde a década de 60. E o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro, a Era de Aquário. Na verdade, a gente sabe que a Era de Aquário só vai começar em 2300 e não sei quanto, a verdadeira astronomicamente, quando bater na primeira estrela de Aquário, porque as eras estão ligadas às constelações, não tem nada a ver com os signos. Embora alguns astrólogos misturem aí constelação e falam que é entrada, mas não é estrela. E a gente aí tem que seguir a astronomia, na verdade. Mas é claro, eu digo assim, que se você observar que a abertura dessa era é em Aquário e que nós vamos ter em 2024 também Plutão entrando em Aquário. Então, sem dúvida, isso daí vai haver uma força maior no sentido aquariano, que as pessoas misturam muito Aquário com Urano. Aí eu digo assim, atenção, antes de Urano, Aquário era regido por Saturno, e ele não perdeu a regência. Tem aquarianos mais saturninos e aquarianos mais uranianos. É preciso ver no mapa qual é o mais forte. Então, a fixidez de Aquário está mais de acordo com Saturno do que com Urano. Entendeu? E, na verdade, essa preocupação da participação social coletiva é muito mais em Aquário do que em Capricórnio. Então, na verdade, eu digo, tem uma outra coisa que Aquário que faz importante, como um signo de ar, ele valoriza o intelecto, o conhecimento. Eu acho que haverão profundas mudanças na educação no sentido de valorizar a criatividade. Não é mais seguir aquele mesmo padrão, tem que aprender isso, isso, isso. E se você observar, Dinamarca e Noruega já estão fazendo isso, algumas escolas em São Paulo já estão mudando a linha, já estavam no ano passado.
Então, de alguma maneira, e então eu acho também aquela coisa de um novo humanismo. Por quê? O que a gente precisa lembrar? Que essa noção de humanismo ela surgiu lá na etapa anterior de A, quando, durante essa etapa A, saiu a Declaração dos Direitos do Homem, quer dizer, de ele tem que ser respeitado. E, de alguma forma, uma outra coisa fundamental que eu acho, que foi ali que surgiu o renascimento de ideias, de textos, de arte, né? No sentido de pegar as questões gregas, as questões romanas, mas houve uma grande transição cultural. Então, se você chegar, é o que eu estou dizendo, ninguém vai achar que isso já vai acontecer em 2021. Não é assim. Isso daí vai durar 200 anos em A. Antes vai ter uma conjunção, que ninguém que está vivo aqui vai ver, em água, anos antes, mas não interessa, porque ninguém vai participar disso, 2179. Mas eu digo assim, isso é uma etapa onde aquelas condições, por exemplo, se a gente disser, durante a etapa A anterior, lá em 1347, 48, teve uma pandemia também, que efetivamente é a peste negra, que matou milhões de pessoas na Europa, entendeu? Então, o fato que eu diria para você das questões da pandemia é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente um ciclo planetário. Então, para mim, a pandemia veio como uma preparação para essa mudança de paradigma que a grande mutação promove. É claro, ela é chamada de grande mutação porque só ocorre cada 180 ou 200 anos. Então, aquilo vai seguindo uma etapa até que aquilo mude. A gente vai ter o privilégio de estar vivendo essa mudança. Elisa, daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, a Marisa vai selecionar algumas pessoas que estão perguntando, sim, mas eu queria só te fazer uma pergunta, o seguinte, ainda não estamos no momento ainda, futuramente a gente vai fazer um outro Estrelando com você, para falar das previsões do ano, como a gente faz todo ano, tá bem? Vai se, sim, preparando. Hoje é só uma prévia, hoje nós estamos numa preparação para 21 do Estrelando, tá bem? Que poderá ser uma live, como poderá ser também um programa de estúdio, tá bem? Vamos ver o que a gente faz até lá. Esperamos que possa ser de estúdio. Eu também estou com essa expectativa. Aí eu te faço uma pergunta. 2021, eu não quero que você abra demais 2021, que eu sei que a gente precisa fazer mais estudos a respeito. Mas 2021 parece que tem um aspecto forte que vai ocorrer, não é? Sim. Entre dois astros. Isso. O que acontece? Curioso, né? A última conjunção de Júpiter com Saturno, que foi em Touro, foi em quadratura com Urano em Aquário. Naquela época, 2000. Agora, a conjunção em Aquário vai fazer quadratura com Urano em Touro. Quer dizer, é uma inversão. Então, de alguma maneira, por isso que eu estou dizendo, isso é indicado de tensões sociais, tensões econômicas, tensões políticas. Eu falo atenção à turma aí dos investimentos de risco. Olha o que aconteceu em 2000 com os investimentos em tecnologia. Porque, de alguma maneira, digamos assim, isso vai trazer alguma reviravolta. É claro que eu diria assim, a conjunção é 0 de Aquário e Urano vai estar em 6 graus de Touro. É uma aproximação, quer dizer, mas é um orbe que ela já está começando. Aí sabe o que vai fazer Marte em janeiro? Marte entra em Touro e vai lá e mobiliza a quadratura de Júpiter com Urano, vai lá e ativa. Quer dizer, bem quando Júpiter estiver quadrado com Urano, Marte vai estar em cima de Urano, dinamizando a quadratura. É uma só, marcante, que eu estou dizendo por causa de Marte. Mas Saturno e Urano vão fazer 3 quadraturas o ano que vem. O ano Saturno, inteiro. Urano.
Saturno e Urano, que são os astros que você citou há pouco tempo, que são regentes do signo de Aquário. Não é? Exatamente. Urano vai louvar a rebeldia, a liberdade, a independência, a inovação também, porque eu digo Urano é inovação, progresso, quer dizer, ele pode se rebelar para que o progresso seja instituído, e é um aspecto que sempre afeta os Estados Unidos da América do Norte. Tem um estudo do americano Raymond Merriman, que ele hoje é um autor só de astrologia financeira. Quando ele fez esse estudo, ele ainda não estava totalmente dedicado, que ele diz assim, em geral, 4 em 5 vezes, nos aspectos harmônicos Saturno, Urano, a economia americana cai. Aí eu vou lembrar o que aconteceu em 2008, 2009, oposição de Saturno com Urano. Então, a gente tem, é por isso que eu falei, o começo pode não ser tão bom quanto a gente gostaria, porque tem tensões ali. E a gente está vendo que a situação recessiva é muito acentuada, provocada pela pandemia, não vai se resolver em um ano. Não existe isso, entendeu? Tem países que são mais afetados e países que são menos afetados. Então, mas de alguma maneira a situação será difícil. Agora, o contexto, que de alguma maneira é positivo, não é uma situação que, eu diria assim, eu tenho uma expectativa de que a vacina esteja disponível no início do ano, entendeu? Mas, por agora, eu acho que uma delas pode ser efetivada em setembro, outubro, quando o Júpiter voltar ao movimento direto, fizer sextil com Netuno. Eu sei que tem outros colegas que acham que isso só pode acontecer quando o Júpiter passar Saturno em Aquário, mas eu não acho isso, não. Agora, não é para esse ano. E agora, como já vários infectologistas já confirmaram essa possibilidade, eu acho que a gente tem que ter esperança. A gente não pode ficar só achando que, meu Deus, que coisa horrorosa. Não! O que a gente pode fazer de melhor com isso? E ter a esperança. Eu digo assim, a tecnologia tem que servir para alguma coisa. Atenção! Você não pode comparar e dizer assim, mas 100 anos atrás levou 2 anos. Pois é, mas acontece que nós não estamos mais em 1918, nós estamos em 2020. E o quanto a tecnologia avançou. E houve uma união entre os países para trocarem conhecimento de maneira a agilizar. Então, a gente já vê essa conotação assim, um pouco aquariana no sentido positivo, de cooperação, de coletivo, de saber que se você fizer junto, pode ser melhor do que se você fizer sozinho. Entendeu? Não é a força. Isso o elemento ar consegue mostrar, consegue apresentar para a gente, né? Exatamente. Libra, Aquário, Gêmeos, eles são experts nessa questão do compartilhar e interagir. Isso é verdade. Pois é, isso que você falou, a gente vai ter aí à frente, por exemplo, que eu acho que Urano vai entrar em Gêmeos também e vai fazer um belo trígono com Plutão. Essa história lá, 2026, que tem uma grande harmonia dos ciclos no céu. Então, eu digo assim, a visão é positiva, do tipo, se a gente chega no fundo do poço, você sabe que até conseguir emergir, tem que ter uma força para fazer isso, mas não ficar lá. Tá certo. Marisa, agora entra você aqui com as perguntas. Quem que você tem alguma pergunta aí dentro do que foi exposto? Sim, nós temos várias perguntas, mas eu acho que muitas delas vocês acabaram falando e a Celis acabou respondendo sem saber que estava sendo perguntado, né? Então, algumas delas foram em relação realmente à grande mutação, como que isso ia funcionar, o que ia mudar, pessoas, inclusive, que queriam saber o que era a grande mutação. Eu acho que isso foi esclarecido. A não ser que você queira falar mais alguma coisa, Celisa. Eu acho que, para mim, eu acho importante.
também que isso tem a ver da etapa Terra com a mudança da etapa ar, quer dizer, você vai ver esse distanciamento entre as pessoas. E isso a gente sabe que é uma característica do ar, tem que dar espaço. Não pode ficar muito junto, não pode ficar muito colado. E uma outra coisa que a gente vai ver também é a desvalorização dos espaços físicos. Por quê? As empresas não vão mais voltar para os seus grandes espaços físicos. Muitas delas vão reduzir, porque já descobriram que funciona trabalhando em casa. Então, a gente vai lidar com essa questão, vai lidar com a questão de automação, muita coisa. Isso já vinha no Japão, principalmente, tem um bom desenvolvimento de robótica, com trabalhos com robôs. Isso também vai ser uma característica, a tecnologia, é uma característica também dessa etapa A. Né? Então, essas coisas que eu queria acrescentar. Tá. A gente teve também aqui na verdade não muitas, mas 2 perguntas que falavam sobre a retrogradação de Marte, que você também comentou, né? Então, que são muitas perguntas, tá? Eu anotei aqui, eu não tenho como... A retrogradação de Marte em termos individuais é a pessoa sempre localizar no seu mapa natal em que área da vida Marte retrograda. Marte vai retrogradar em 28 graus de Áries. Então, ele vai repassar aqueles assuntos ali, daquela casa que ele vai retrogradar. Então, não é uma época para tomar decisões importantes, nem começar coisas que a pessoa quer um bom desenvolvimento, porque até 13 de novembro, quando ele volta ao movimento direto em 15 graus de Áries, aí ele vai... O ideal é ele, mas você vai dizer, poxa, mas vai ter que esperar tudo isso até janeiro para ele chegar de novo no grau 28? Eu falo, não, à medida que ele começa a andar, já é melhor, porque você já tem o que você já reviu, algumas coisas são abandonadas. A pessoa ia fazer eu não sei o quê, aí deu uma dificuldade, quando ela reviu aquilo, não vou fazer mais. Então, é para isso mesmo. É a partir do momento que ele começa a andar, porque o Marte ele retrograda a cada 2 anos. E essa nem é das retrogradações mais longas de Marte, que ele vai ficar 60 e poucos dias, ele tem retrogradações de 80 dias. Né? Então, retrogradação é revisão, como ele repassa em graus já passados, é bom rever aquelas questões. Eu ia fazer, pois é, mas agora, antes de fazer, eu vou rever. E numa dessa, você já desiste de algumas coisas ou faz de outro formato. Certo. Bom, tem mais alguma, Marisa? Tem algumas perguntas específicas, eu vou falar aqui algumas delas. Por exemplo, a pergunta ela chama Lívia Simões. Assim, a melhora é prevista para 2022? Pela astrologia mundial, é possível saber se a melhora começa pelo Ocidente ou pelo Oriente, ou é de uma forma aleatória? Beijos e parabéns pela live. Não, olha só, eu acredito que 2022, sem dúvida, porque, veja bem, aí ficou no patamar o índice cíclico, e a gente tem, o que eu tenho aqui, eu não tenho aqui as indicações dos ciclos para 2022, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na minha opinião, e essa era a opinião também do André Barbot, há uma tendência, e nós estamos vendo isso nos últimos anos, de que os países asiáticos eles continuem avançando. E a China, que a gente sabia que teria um papel importante em 2020, porque a conjunção Saturno-Plutão foi em cima do Júpiter da China. Então, aquilo ali, quando eu vi aquilo, eu falei, bom, e aí o eclipse também bateu lá, e tinha outras coisas. Só que, veja bem, a China já começou sua recuperação. E a última conjunção Júpiter-Plutão, os dois sozinhos, é nesse grau 22. Quer dizer, na verdade, esse Júpiter-Plutão, ele fala em mudanças também de leis, de questões éticas, mas ela puxa para uma expansão.
para um crescimento. Quer dizer, como se fosse assim: quem conseguiu fazer alguma estrutura tem potencial de começar a vislumbrar saídas. E eu acho que os países asiáticos, não sei, como eu falei, se vai haver um conflito da China com Hong Kong, se vai ser de China com o Paquistão, que a gente viu aí também uma ameaça que aconteceu na fronteira, lá no alto do Himalaia, mas eu não tenho dúvida que ou o conflito, que na verdade um dos grandes conflitos dos Estados Unidos com a China é a tecnologia, que a China está na frente e os Estados Unidos estão tentando segurar. E já havia essa previsão, não era só da astrologia, não, de economistas mesmo, do potencial de declínio dos Estados Unidos e de ascensão da China. Certo. Alguma, Marisa? Sim. É uma aqui sobre índice cíclico. Né, os índices cíclicos em período... bom, a pergunta é da Fátima Duque. Os índices cíclicos em períodos baixos facilitam a ocorrência maior de escolhas ou ascensão de maus líderes ou dirigentes? Ou seja, ela está relacionando aqui índice cíclico com dirigentes. Foi bom ela colocar isso, que aí eu vou colocar também. A conjunção Júpiter-Saturno, ela, por si só, independente de ser de grande mutação ou não, ela é indicativa do potencial de surgimento de novos líderes. Eu vou citar apenas um que surgiu na conjunção de 2000, Vladimir Putin. Então, eu espero que a era dele esteja acabando. Mas essa conjunção, ela indica o potencial, não é o índice cíclico. Aí não é o índice cíclico lá embaixo, porque ela não é, como eu falei, o índice cíclico ele não é específico para nenhum país, nem para uma conotação especial. Agora, a conjunção Júpiter-Saturno, ela indica o potencial para o surgimento de um novo líder que tenha um papel mundial. Certo. A gente tem aqui... Posso fazer uma pergunta, Celise? Aqui, nós tivemos quatro eclipses aqui, e nós vamos ter mais 2 eclipses agora, em 30 de novembro, é um eclipse lunar penumbral, e 14 de dezembro é um eclipse solar total. Né? Já não são mais em signos de Câncer e Capricórnio. Não, agora acabou. Embora, veja bem, Jorge, não vamos esquecer que esse eclipse agora de junho e julho se mantém até esses novos eclipses. Então, ainda são eles, mas aí realmente muda. E esse eclipse ele é importante porque ele é um eclipse total, no grau 23 de Sagitário. Ele é 14 de dezembro. 14 de dezembro, ele bate em pontos importantes no mapa, por exemplo, do Donald Trump, no mapa do Brasil, é quadrado com Mercúrio, e ele vai cobrir de novo a América Latina, como aconteceu naquele outro eclipse, se não me engano, foi 2019, que teve um eclipse, foi chamado o Grande Eclipse da América Latina. Ele vai bater no mesmo lugar, lá Chile e Argentina, a linha da totalidade, mas ele cobre a América Latina quase toda. E depois que houve aquele eclipse, isso foi ano passado mesmo, a gente viu vários problemas na Bolívia, no Chile, na própria Argentina, quer dizer, vários países com situações conturbadas, e isso é uma indicação de uma importância para a América Latina. E esse eclipse ele tem como aspecto uma quadratura com Netuno, em Peixes, que é o governante dele. Aguardemos que esse também ele não está mais envolvido com a turma do Capricórnio, mas ele vai começar a puxar Netuno. Escândalos, confusões, situações enganosas. E eu acho isso importante porque ele é importante para a América Latina. Nossa. Tem mais alguma pergunta, Marisa?
Sumiu sua voz, você está com com o microfone desligado. Pronto, já ativei aqui de novo. Tá. Eu estou falando que ainda a gente tem algumas, mas eu não sei Então, aqui deixa eu qual fazer uma outra questão. Enquanto você vai vendo a pergunta que você vai pegar, duas questões, mas uma delas eu acho importante. Nessa fase que a gente está vivendo de Saturno em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, eu peço para essas pessoas, para vocês que estão assistindo, sejam mais criteriosos com aquilo que fala, porque existe ressonância no que você fala, no que você critica, no que você julga. Eu acho que Saturno em Capricórnio e Júpiter em Capricórnio estão mostrando bastante isso, a ética, a palavra, o uso da crítica. Tá? Você quer falar o que vem na cabeça, pensa se você não vai magoar uma outra pessoa. Eu acho que essas questões também estão ali. E tem uma outra questão também que eu queria te colocar. As pessoas que nascem agora, porque é bastante interessante, porque nós estamos vivenciando este céu conturbado desde 2019. Só que tem crianças que vão nascer nesse período. Eu me lembro, porque eu atendo muitas pessoas dos anos 80 e do final 80, 90, que tiveram aquela configuração de Saturno, Urano, Netuno em Capricórnio, né? A gente, na época, dava palestras nos anos 90 sobre esses temas, e as crianças estavam nascendo naquela época. Né? E hoje elas vêm procurar mapa astrológico, é interessante isso. E às vezes a gente se esquece de falar assim, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que nascem hoje? Qual é o propósito que elas têm para o futuro? Né? Elas vão nascer num período conturbadíssimo com os pais delas, né? Com a situação social mundial, mas elas vão ser responsáveis por isso também, né? Com certeza, porque a gente diz que na astrologia mundial você vai ter o seguinte, quer dizer, aquele aspecto, ele se configura no momento que ele acontece no céu, como a gente está vivenciando agora, e depois as gerações que são portadoras desse aspecto. Especialmente quando elas chegam à idade adulta, elas também colocam aquela situação no mundo. Então, sem dúvida, com essa grande, digamos assim, concentração em Capricórnio, os princípios de Capricórnio são importantes. Seriedade, responsabilidade, fazer direito o que tiver que ser feito e dar importância em como ocorre essa participação, porque eu acho que é um momento para a gente aprender melhor também essa questão de ser solidário, de se preocupar com o outro, de olhar o que está acontecendo com o outro. E saber, uma coisa que eu acho que no caso é do Capricórnio, é não esperar só que o governo faça o que você pode fazer. Você tem responsabilidade também. Muito fácil dizer assim, não fez, dane-se, paciência. Então, nessa história, quando a gente fala agora manter o afastamento social, usar máscara quando a gente sai, isso é responsabilidade social. Entendeu? Se a regra é essa, gostando ou não gostando, porque a história de Saturno sempre é essa. Meu filho não tem gostei, eu não gostei. Tem que. Marisa, você tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui que não quer calar, que é da Iris Coura. A vacina sai ainda este ano? Eu já falei sobre isso. O que eu acho? Eu acho que tem possibilidade, não para a gente tomar. Para tomar a vacina, não. Mas que ela seja considerada efetiva, eu vejo essa possibilidade, é o que eu falei ali, setembro, outubro, eu tenho essa esperança e eu acho que a gente deve ter esperança, porque eu também acho que uma mentalização positiva contribui para a positividade. Se você mantém sempre uma visão negativa, isso daí também interfere. Então, é isso que eu estou dizendo. Se a gente considera que isso é tecnologia, é a ciência. E a ciência, se vocês olharem, isso também foi uma coisa muito importante nesse momento, como a ciência também está sendo valorizada. Isso já é uma coisa da antecipação do ar, do conhecimento. São eles que sabem. Agora, não quer dizer, infelizmente, que pessoas se arvorem a, sem ter conhecimento, achar que sabem, mas, na verdade, tem que respeitar quem conhece. Você citou essa possibilidade com o sextil
de Júpiter com Netuno, não é isto? Júpiter Sim. saindo da fase retrógrada dele, né? Entrando no movimento direto, e sextil com Netuno. Sextil, para quem não sabe, é um ângulo de 60 graus, considerado um ângulo oportuno, benéfico e tal. E eu diria para você o seguinte, é o sextil final, né? É o sextil decrescente, como a gente fala. Porque Não dá para explicar aqui. 2 anos ele vai fazer uma conjunção com Netuno e vai se encontrar de novo com Netuno, como ele se encontrou a última vez em 2009. Quando a gente Teresa, você vai iniciar um curso de astrologia mundial este ano, né? Segundo semestre. Vou começar um Basicão, para quem não sabe nada de mundial, é isto? Tem que saber astrologia, mas para quem não sabe as técnicas da astrologia mundial. Não, mas eu digo para você o seguinte, para mim, a pessoa tem que saber técnicas astrológicas também. Embora, porque você vai dizer assim, por exemplo, a gente também usa trânsito em astrologia mundial, usa progressão. Uma das grandes questões nossas, do nosso país atualmente, é uma progressão, não é nenhum trânsito, que vem rolando aí há anos. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter conhecimento. Agora, na verdade, digamos assim, você tem que conhecer técnica, agora a pessoa vai aprender que essa é a importância. A mundial não é interpretada como a individual. Há diferença nos significados dos astros, há uma grande diferença no significado dos signos também, e as casas. Então, a primeira, eu digo assim, eu não aconselho, por exemplo, eu tenho algumas alunas que saíram da iniciação, posso fazer astrologia mundial? Eu falei, não pode. Você tem que ter uma bagagem em astrologia. Quer dizer, você tem que saber interpretar muito bem o individual, com técnicas e tudo, para poder fazer astrologia mundial. Então, aquelas pessoas que vêm lendo sobre a astrologia mundial de uma maneira autodidata, ou daquelas que vêm fazendo astrologia mundial que não é mundial, são astrólogos individuais e que, desde que houve essa questão, principalmente 2020, o que apareceu de gente, de astrólogo individual, que passou a interpretar a alunação, sem saber. Aí eles interpretam como se fosse um mapa individual. Na alunação, Mercúrio está sextil, não sei o quê. Não é isso, gente. Tem parâmetros específicos para a astrologia mundial. Né? Sabe o que você está me lembrando, já que nós temos um pouco de tempo aqui ainda, você está me lembrando uma situação que, quando eu comecei a estudar astrologia, era uma astrologia assim mais... Não tinha tanto desenvolvimento, até porque, naquela época, a gente não tinha até muito material traduzido, né? Principalmente no Brasil. E sempre tinha diversas técnicas, diversos conhecimentos e tal. E eu sempre cito o nome do Cid Marcos Vasques, meu astrólogo, um dos meus mentores da astrologia, sempre cito ele, quando ele apresentou para a gente a Morin, né? As técnicas das determinações astrológicas do Morin. Ali foi que a astrologia começou a ter parâmetros e ter lógica, né? E ter lógica para a gente. Aí você entende que a astrologia é regida pelo signo de Aquário, com os seus 2 regentes, Saturno e Urano, não é? Você tem que ter o progresso, a dinâmica, a intuição, a rapidez que Urano nos traz, a abertura que Urano nos traz, mas com sedimentação de Saturno, com o pé no chão e com realidade. Eu acho que isso... seriedade, responsabilidade daquilo que você está falando para as pessoas, entendeu? Então, na verdade, eu digo assim, Jorge, isso que você falou aí foi muito bom, porque você sabe que, infelizmente, a maioria dos estudantes de astrologia ainda não sabe o que é a teoria das determinações. Eu acho isso terrível, mas é bom a gente dizer aqui para louvar Morin de Villefranche, que realmente organizou isso. Fernando Foi Pessoa, uma organização. entendeu? É século XVII, pois continua válida. Muito, muito. E até aquilo que a gente falou outro dia a respeito foi sobre a angularidade. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, porque não dá para falar sobre a angularidade, a importância da angularidade no mapa. Eu só quero fazer uma... Claro, porque isso não vai mudar, é a astrologia. Tudo.
no mapa natal, na revolução solar, numa sinastria, em todas as técnicas, a angularidade é um dos pontos mais importantes. Eu não vejo quase nada, ou, na verdade, nada em livros americanos, em livros brasileiros, livros tradicionais. Não vejo nada sobre angularidade. Agora, a mesma coisa que eu digo, salve aí André Barbault, que é a teoria da dominante, quem coloca isso como grande relevância é André Barbault. Então, de alguma maneira, eu diria que por isso é que Barbault considera que o livro dele, que a gente teve o privilégio de traduzir, O Universo Astrológico dos 4 Elementos, ele revê, 30 e tantos anos depois, a teoria da dominante de uma forma já muito mais aprimorada, muito mais desenvolvida. Mas isso também a maioria dos estudantes de astrologia não conhece. Lamento, mas... Celisa, nós estamos terminando o nosso tempo. Eu sei que tem muitas pessoas querendo perguntar coisas e não dá tempo para tudo, infelizmente. Nós vamos começar cursos agora do segundo semestre, em agosto. A Celisa no Rio e a gente aqui em Santos, né? Eu só queria te fazer uma pergunta. Um panorama, não quero nada detalhado, até porque nós não temos tempo, porque o interesse mesmo foi a gente utilizar esse título que você me forneceu, me ofereceu, que era Revisando 2020, eu achei ímpar, eu achei muito interessante, porque assim, é um apanhado de situações, você mostrou as telas, algumas telas, né, a respeito do índice, as alterações, a tela do índice ciclo planetário, o índice cíclico rítmico, enfim, uma geral. Quando você citou agora há pouco tempo que nem o trânsito no Brasil, nós tivemos, nos últimos anos, o Netuno transitando em oposição ao Sol do Brasil, né? Que a gente fala de Plutão, de Saturno, Capricórnio. Eu temo Netuno. Eu temo Netuno. Né? Eu temo, é um dos astros que eu mais temo é Netuno, porque não deixa você ver aquilo que está claro na sua frente, a sabotagem que estão aplicando, e as pessoas ficam, Saturno é ordem, ou faça ou não faça. Plutão é para mudar, vai morrer, alguma coisa vai morrer na sua vida, e faz. Mas Netuno, você não sabe se vai morrer, se vai viver, se você está vendo, se não está, se você está amando, se está sendo traído, ou seja, Netuno promoveu um caos no país quando ele esteve numa órbita de oposição ao signo de Virgem, né? Netuno se mantém em peixes, também, mas ele parece que não é o grande articulador das nossas próximos meses. Está voltando para um ponto horroroso. A Celisa. oposição ao ponto médio, Sol-Mercúrio, que já esteve no início do ano e está voltando. Mas não é a grande questão. Não é a grande questão. Brasil. No Brasil, nós estamos com uma progressão, não é isso? Sobre o Plutão? Mas não é mais sobre Plutão. Na verdade, agora são os dois juntos, Sol e Marte. Eles estão em conjunção aí desde 2016. Vão até 2023. Em 2023 acaba. E o significado disso? Não, você vai ver essa questão de polarização, de disputa de poderes. É claro que, Jorge, tem várias outras coisas. Eu não vou falar aqui, porque eu trabalho muito com um mapa da posse do presidente, eu acompanho aquele mapa por uma técnica do Boris, entendeu? Que é maravilhosa, realmente. E esse mapa está muito mobilizado. Isso daí, quer dizer, a gente ainda pode ter algumas surpresinhas aí pela frente. Mas eu digo, essa disputa, essa coisa muito polarizada, é uma progressão. Marte entrou em Áries em 2015 e depois entrou o Sol em 2017. Primeiro, eles entraram sob Plutão, quer dizer, trazendo à tona muita coisa, Plutão em 0 de Áries, né? Mas eles saíram de Plutão e continuam juntos. E onde que eles estão agora? Fazendo quadratura com Urano do Brasil. Então, quer dizer, as progressões elas são muito relevantes, principalmente quando elas envolvem o Sol, né? Então, a gente tem essa como é que eu vou dizer assim, a tensão de que alguma coisa pode ainda acontecer. É claro que esse período de eclipses ativou
o mapa do Brasil, da posse do presidente, juntou tudo, a gente sabia que seria um boom ali de condições. Mas isso ainda não acabou. Elisa, então, eu gostaria, nós vamos já finalizar, eu gostaria que você deixasse primeiro agradecer a nossa amiga Marisa Ghettoni, nossa futura pesquisadora científica na astrologia, tá bem? Quero agradecer, claro, muitíssimo a você. Nós vamos fazer uma outra live para falar de 2021, não esqueça disto, tá bem? Está em público, eu estou em público aqui falando. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para nós, e até me despeço aqui de todos, agradeço muitíssimo a participação de vocês, é a minha primeira live também aqui, também, o Sol e Leão, hoje, o ascendente em Aquário da live, com Urano angular. Tá certo. Deixa uma mensagem para nós. Você sabe que, para mim, sempre é um prazer, que a gente dialoga muito bem, a gente tem umas coisas muito similares que a gente pensa com relação à astrologia, isso é muito bom. Então, é sempre um prazer, eu digo, não é uma entrevista, é uma conversa. Agradeço muito também a Marisa, que se propôs a fazer essa participação, porque sem ela a gente também não poderia ter feito, então isso é importantíssimo, né? E eu quero me despedir com um parágrafozinho muito pequeno. Vai ser um desperdício se nós não aproveitarmos o que estamos vivenciando atualmente com a pandemia para aprender e nos prepararmos para viver de um outro modo, em outro tipo de mundo. E eu termino agradecendo também as pessoas que nos assistiram. Muito obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Um grande prazer poder estar aqui. Só lembrando que eu estou toda semana, e como eu não estou gravando o programa em estúdio ainda, futuramente vou fazer isto, eu estou toda semana programando os encontros de astrologia que eu promovi no SESC de Santos, quando eu dei aula durante uns 18, 19 anos, eu promovi 11 congressos de astrologia. Eu, infelizmente, só não tenho o 9º. Eu não consigo achar nas minhas fitas de VHS o 9º encontro de astrologia. Só este, mas do 1 ao 11 eu consegui achar. E interessante é que... Pois é, você vai, nos próximos encontros que eu vou publicar, você já faz parte. Foi quando eu comecei a conhecer você, né? Eu ainda não conhecia você, desde a década de 90. Aí nós começamos a nos conhecer, trocarmos, tal. Eu convidei você para dar palestras aqui em Santos, acho que foi nos 3 últimos encontros de astrologia, que a imagem e o áudio já estão melhores. Então, para quem estiver aí, vai acompanhando o canal do programa, que lá tem todos os congressos. Uns estão com áudio, infelizmente, muito ruins, e a imagem também, mas os outros já começam a melhorar. Eu já tentei fazer de tudo, estou pagando para um rapaz fazer isso, aumentar até o volume das palestras, mas está meio complicado. Mas a gente está aí também colocando um registro histórico da astrologia. Muito obrigado, viu? Maravilha você ter conseguido isso. Eu acho importante que as pessoas vão lá, que acessem o seu canal para assistir, que isso aí são joias. Muitos astrólogos já se foram. Sim, fizeram parte da história da astrologia no Brasil, já se foram. É uma coisa impressionante. E você tem isso registrado lá, é uma maravilha. Parabéns por você estar registrando essa memória. Deixo claro aqui para você, Celisa, que eu nunca tinha o objetivo de gravar esses encontros, era para que eu pudesse assistir depois que terminasse o encontro. Porque quando você está trabalhando em evento, você é a única pessoa que não assiste palestra. Né? Você fica coordenando o astrólogo que chega, o astrólogo que sai, o tempo, o ar-condicionado e tal, e você não assiste nada. E neste, justamente, eu pedia para gravar, para quando eu chegava em casa na semana seguinte, eu ficava assistindo em casa. E aí, olha, ficou guardado durante 30 anos isto. Eu resolvi, assim, bom, já que estamos na pandemia, vamos trabalhar. Viu como a pandemia tem resultados positivos? Tem isso aí. Em tudo. Deixa eu só aproveitar dentro disso que você está falando, Georgia, já que a gente está falando de gravação, essas coisas, tem muita gente aqui perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar sim, aqui no canal do programa Estrelando, e depois a gente também vai postar no seu canal, né, Celisa?
do YouTube. Isso aí, as pessoas que não puderam assistir ou quiserem assistir de novo, vai estar lá disponível. Sim. Então, eu finalizo. O Estrelando está terminando. Aguarde a próxima live.